Boa noite, irmãos. Hoje a gente está no capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável, no item 6. Hoje eu estou muito feliz, está Jaque e Silva, meus amigos aqui também assistindo. Um beijo para eles. Então eu vou fazer... então eu vou fazer a leitura e hoje eu estou até o tópico 10, mas eu vou ler o tópico 6 e 7, que está na fé religiosa, e vou fazer uma pequena reflexão para depois a gente ir para a parábola da figueira que secou, para não ficar tanta leitura e a gente se perder, né? Então, eu vou fazer a primeira parte, vou fazer as reflexões e vou fazer a segunda parte. Então, eu vou iniciar a leitura. Vou tentar ler devagar, porque meu amigo Antônio falou que eu estava lendo muito rápido. Então, hoje eu vou tentar ser um pouco mais calma. Então, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando-se que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que esta está com a razão. Diz vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los, eles é que devem ir ao seu encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo, que os dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Falam com os lábios e não com o coração, porque ao dizer isso, tampam os ouvidos. As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles, por que então recusar-se a vê-las? Da parte de uns, há descaso, da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábitos. De parte da maioria, há o orgulho que se nega a reconciliar a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita. As segundas têm que aprender tudo. Estão com a educação por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pelo qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e esta base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é desse século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela se pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que levanta o incrédulo, e dela que se pode dizer com verdade que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago,
que dá origem à dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. E eu puxei o fio aqui e deixei até a câmera torta, né? Mas, bem, o que para mim esse texto trouxe, né? Eu vou trazer as reflexões que partiram desse texto para mim e eu sei que no final vocês vão me ajudar e a gente vai se complementando. Bem, aqui está claro que ele fala sobre a questão da fé raciocinada, que é uma coisa que a gente, que é espírita, a gente vê isso assim, desde que você entra no espiritismo, você começa a descobrir que tudo tem uma razão de acontecer, né? Que por séculos fomos enganados assim por vários dogmas, porque queriam que a gente tivesse fé de uma coisa que era tão abstrata que a gente não sabia como chegar lá, era uma coisa para a gente assim inalcançável. E, de repente, chegou o Espiritismo, a doutrina, para trazer para a gente explicações de tudo, por que tudo acontece. Né? Então, aí foi a razão da gente começar a ter essa fé raciocinada e realmente compreender. Porque o que ele fala muito nesse texto é a questão da compreensão. Né? A fé compreendida. Como é que a gente vai ter uma fé sem compreender como as coisas acontecem? Por que acontecem? Né? O que acontece na nossa vida? Né? Como a gente vai ter fé de entender que aquilo é necessário para a nossa vida? Né? Então, isso aí parte desse ponto de como Kardec veio trazer para a gente essa doutrina. Então, uma coisa que eu achei muito interessante hoje que eu ouvi era a reflexão sobre como Kardec fez a sistemática, né, da doutrina. Ele começou do simples para o mais complexo, né, para que as pessoas pudessem ter essa compreensão, justamente porque as várias outras religiões eles já partem do abstrato e a gente tem que aceitar sem compreender. Então, ele falava que Kardec começou no mais simples, dos fenômenos mais simples, né, que era das mesas girantes, de toda aquela história que a gente já sabe que foi aí que partiu o interesse de se entender os fenômenos, mas foi a partir desse entendimento, dessa parte simples material, que é uma coisa bem material, que eram as mesas girantes, para uma visão mais espiritual, para a gente poder ter essa visão do material para uma visão espiritual. Então, a partir daí, a gente começou a entender o que acontece com a nossa vida e por que precisamos ter fé em cada ponto do que acontece na nossa vida, em cada encarnação, e por que ela é necessária. Então, deixa eu ver, tem muitos momentos que esse texto fala muita coisa assim, que eu acho que é importante. Então, ele fala que para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E a fé cega não é desse século, porque a gente vai ver na Figueira também sobre várias coisas que a religião passou só de idolatria, só de cerimônias, e esqueceram de fazer a gente ter a sensibilidade da nossa consciência, né, da nossa intuição, que é uma coisa muito importante, que é uma coisa que a gente adquire quando a gente adquire fé. A gente começa a ter a intuição do que é que está acontecendo, por que está acontecendo com a gente, e começa daí essa compreensão. Bem, quando eu raciocinei a partir dessa questão sobre a consciência, sobre o que as coisas que acontecem na nossa vida, eu cheguei à conclusão de que vai ser mais para frente também da Figueira, mas que a gente tem que compreender que se a gente tem todos esses conhecimentos, como não a gente ser exemplo para outras pessoas? Como não a gente tentar ser um espírita melhor, né? Porque não ia valer de nada se eu tivesse toda essa fé, toda essa razão, todo esse entendimento, e eu não ajudasse ninguém. Ia ser só para mim. Só para quê? Para eu ter sabedoria, para eu ler muitos livros e entender de muita coisa, para o meu próprio deleito. Não, né? A gente sabe que a gente não é iluminado, não. A gente se ilumina com o decorrer do tempo, né? E nada melhor do que na fraternidade, ajudando o nosso irmão, e é assim que a gente vai se iluminando. Né? E eu conheço várias pessoas assim que para mim são pessoas iluminadas e eu vejo que em tudo que faz ele bota ali um pouco do sagrado, né? Um pouco do divino, porque a gente sabe que a gente pode ser luz em qualquer lugar que a gente esteja. Né? Eu trabalho num lugar pesado, a Jaque trabalha, né? O Silvio também trabalhava num clima super pesado e a gente sabe disso. Mas mesmo nesses lugares você pode ajudar ali um irmão, um companheiro de trabalho.
Então, tudo pode ser sacralizado, né? Eu peguei um poema para ler agora, antes de começar o outro item, que fala sobre essa questão, né? De a gente ser luz onde a gente estiver, que nada pode ser separado do divino. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre para a vida da gente, né? Essa questão de unidade. Bem, eu já comecei a falar rápido de novo, e eu estou pedindo para falar devagar. Hoje eu também estava vendo um texto super interessante, assim, uma palestra, acho que era Arthur Valadares, né? Eu andei escutando muita coisa essa semana, mas eu acho que era ele. Né? E ele falando sobre Davi, que Davi, ele usou assim, não, acho que foi o Rosandro Clendi, ele fez o que ele conhecia do seu dia a dia para interpretar o que seria Deus. Como ele era pastor, e ele todos os dias levava as ovelhas dele para pastar, e depois ele voltava para a casa dele. E para não ficar as ovelhas não ficarem cansadas, ele passava pelo que chamavam do Vale das Sombras e da Morte, que era um vale que ficava entre duas montanhas, e as montanhas faziam que ficasse escuro, só entrava a luz lá de meio-dia, e o resto era escuro. Então, tinha muitos assaltos, o pessoal assaltava e jogava o pessoal no precipício de lá. Por isso que era o Vale da Sombra da Morte. E ele entendeu que, na cabeça dele, para ele, Deus era aquele pastor que guiava suas ovelhas, né, mesmo pelo Vale da Sombra e da Morte. Para poupar aquelas suas ovelhas, ele fazia com que elas passassem por ali, né? Então, acho que Deus faz isso com a gente também. Faz a gente passar, às vezes, pelo vale da sombra da morte, mas a gente tem que confiar, tem que acreditar, tem que ter essa fé inabalável, que aquilo é necessário, que se acontecer alguma coisa, ele vai estar lá com a vara e o cajado para nos proteger. Né? E eu acho que essa é a visão maior que eu tive dessa leitura que a gente teve agora. Mas, como eu falei, eu vou ler esse poema de Gilbran, porque todo mundo aqui sabe que eu gosto muito de Gilbran, e eu acho que os poemas dele sempre trazem muita coisa, assim, muitas reflexões bonitas e importantes. Então, o poema é curtinho, dá para ler rapidinho, e eu vou interpretando alguma coisinha ou outra dentro do poema. Já que poema, às vezes, fica meio abstrato, né? Então, de vez em quando, eu vou dar uma paradinha para comentar. E é aquele livro, O Profeta. Nessa parte do livro, ele fala sobre religião, né? Já que a gente falou sobre fé religiosa, eu peguei esse tema. Então, perguntam para o sábio da ilha, né? Do livro. Né? Um sacerdote pergunta, falem sobre religião, e o profeta no livro responde, falei neste dia sobre outra coisa? A religião não é toda ação e toda reflexão? Porque, para quem lê esse livro, ele já tinha, antes de chegar na parte que ele fala de religião, ele já tinha falado sobre os pais, sobre os filhos, sobre o amor, sobre o matrimônio, vestimentas, ele já tinha falado sobre tudo. Quer dizer, tudo tem Deus, é isso que ele quer dizer. E eu falei de outra coisa? Deus está em tudo, né? Então, é isso que ele fala. E ele continua. E tudo que não é ação nem reflexão, mas um maravilhamento e uma surpresa sendo brotado na alma, mesmo enquanto as mãos talham a pedra ou trabalham no tear. Então, ele quis dizer aqui o quê? Você está trabalhando, seja sagrado o seu trabalho. Mesmo que você esteja talhando pedra, você esteja no tear, seja o trabalho que você tem, não banalize o seu trabalho. Ali Deus também está. E ele continua. Quem consegue separar a fé das ações ou a crença das ocupações? Né? Ele continua falando sobre isso. Né? Sobre essa unidade que Deus está em todos os lugares. Quem consegue espalhar as horas diante de si, dizendo, isso é para Deus, isso é para mim, isto é para a minha alma, isto é para o meu corpo? Todas as horas são asas que batem por meio do espaço de ser em ser. Então, você não pode ser aquele momento que você está na igreja e você está para Deus. Mas aí você volta para a sua vida material, você esquece de Deus. Né? É isso que ele está dizendo. Aquele que veste a moralidade como se fosse seu melhor traje, estaria melhor nu. O vento e o sol não farão buracos em sua pele. Né? Porque muitas vezes as pessoas... É um falso moralismo, né? Segue aquelas regras porque sabe que pode ser punido se não seguir aquela regra. Então, ele veste aquela roupa da moralidade, para ali no sinal com medo de levar uma multa, para na faixa também com medo de levar uma multa, e vai seguindo regras somente para não ser punido. E aqui ele fala, se for para ser assim, é melhor que você esteja nu. Aí ele fala, o vento e o sol não farão buracos na sua pele.
né? Ele quer dizer que você tem que se unir à natureza, porque vai que você unindo à natureza, você compreenda a questão do ser moral, do ser melhor. Ser moral para subir um degrau a mais. Não usar a moralidade como uma vestimenta para aparentar na frente das pessoas. E ele continua. E aquele que define sua conduta pela ética aprisiona seu pássaro canouro na gaiola. A música mais livre não vem de trás de barras e grades. Né? Então, ele vai dizendo que para que você se fingir que você é alguma coisa? Para que vestir essa moralidade? Se o melhor canto tá quando você está livre, né? Quando você pode ser o que você é. Né? É isso que ele está dizendo. E aquele para quem a adoração é uma janela para abrir, mas também para fechar, ainda não visitou o lado de sua alma, cujas janelas ficam abertas de aurora a aurora. Né? Então, a aurora, ele se remete à aurora porque muitas vezes a aurora representava Deus pela beleza que se tem. Né? Quando a gente vê um pôr do sol, vê o nascer do sol, qualquer coisa assim ligada a esses fenômenos, você sente como se Deus estivesse ali perto. Né? E ele diz que você tem que deixar a janela aberta de aurora a aurora. Você não pode abrir para Deus quando você quer, você tem que deixar ela sempre aberta. Aí sua vida cotidiana é seu templo e sua religião. Sempre que entrarem nela, leve consigo tudo de si, né? Sacralize tudo, tudo. Você vai fazer um café da manhã para alguém, você faz para você já faz um negocinho já pensando naquela pessoa da sua casa, né? Está sacralizando aquilo ali, né? Está fazendo aquilo ser um bem melhor. Sai da sua casa, agradece a casa que você tem. Qualquer coisa do seu cotidiano, você tem que sacralizar aquilo. Porque se você vê que aquilo que você vai fazer não pode ser sacralizado, não pode ser divino no seu ponto de vista, é melhor que não seja feito. Porque aquilo não deve estar correto, se você não pode fazer dele alguma coisa sagrada. Então ele continua. Leve o arado, a forja, o martelo e a lira, e as coisas que criaram por necessidade ou por prazer. Né? Quer dizer, em todos os seus momentos, né? Você tem que levar. Mesmo que você esteja num momento ruim, de necessidade, você tem que levar tudo de você junto, nos momentos bons e nos momentos ruins. Já está terminando, gente. Pois em sonhos, você não pode erguer-se acima de suas realizações, nem cair abaixo dos seus fracassos. E levem consigo todos os homens, pois na adoração, vocês não podem voar mais alto que as esperanças deles, nem se humilhar abaixo do desespero deles. E aqui ele veio falar de você levar todos os homens juntos. Ele quis falar sobre a fraternidade e a unidade do divino. Ele quis dizer, não adianta você ter uma vitória sozinho. Leve todo mundo com você. É isso que ele está dizendo. Porque quando uma pessoa consegue subir, se elevar, ela leva muita gente com uma pessoa. Do mesmo jeito que quando você fracassa, muitas vezes você leva as pessoas. Então, é isso que ele está dizendo, né? Você tem a fraternidade de conseguir se elevar e levar junto com você os que estão perto. E se querem conhecer Deus, não sejam decifradores de enigmas, né? Porque está aí a ciência tentando provar a existência de Deus. Né? Deus é tudo. Não tem como provar, você não tem como separar. Você explica coisas separadas, mas você não pode explicar tudo. Né? Então ele fala, e se querem conhecer Deus, não sejam decifradores de enigma. O melhor é olhar ao seu redor. Então poderão vê-lo brincando com suas crianças. E olhem para o espaço. Poderão vê-lo caminhando nas nuvens, esticando seus braços nos raios e caindo na chuva. Poderão vê-lo sorrindo nas flores e depois erguendo e acenando suas mãos nas árvores. Bem, gente, o poema era esse, né? Vocês sabem que eu não resisto a fazer um poema de Gilbrand, né? Bem, vou voltar agora para o tema. Isso foi só para finalizar um pouquinho a questão da fé. Mas ainda falaremos um pouco sobre isso, porque a parábola da figueira que secou, eu acho que é uma coisa também que remete a muitas reflexões. E eu sei que todo mundo vai ter o que comentar depois. Bem, parábola da figueira que secou. Eu vou ler a parábola, vou falar um pouco sobre ela, e depois eu vou ler o texto, porque eu acho que o texto é tão autoexplicativo que eu não vou precisar comentar tanto sobre ele, então eu vou comentar mais sobre a questão da parábola. Então, vamos lá. Item 8, da parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se.
a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secaram até a raiz. Pedro, lembrando-se de que Jesus havia dito, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Marcos 11, 12, não, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Bem, então vamos por partes dessa parábola. Bem, tem várias coisas, né? Agora sim, aquele momento eu ouvi por Rossandra, esse foi por Arthur Valadares, ele explicando um pouco sobre essa parábola. E muitas coisas interessantes ele fala sobre ela. Aqui, no texto, ele já dá uma dica, né? Ele vê que diz que não era tempo de figos, mas Jesus foi lá na figueira e viu apenas folhas, não viu figo. Né? Então, vamos por parte. Essa época aqui, que Jesus foi atrás desse figos, era uma época que não dava figos. Então, para ela ter dado figo, ela ia ser uma figueira temporã, né? Que daria fora da época. Mas por que Jesus foi atrás do figo se não era época de figo, né? Aí ele fala que ele se aproximou e só viu folhas, né? E geralmente as folhas são o que vem antes do fruto. Por isso que Jesus, quando viu aquelas folhas, ele achou que ali poderiam ter frutos. E a figueira? O que é a figueira, né? Então, a figueira aqui está simbolizando várias coisas, porque Jesus usa muito a questão da figueira e a questão da videira, representando muitas vezes o indivíduo e muitas vezes o coletivo, né? Nesse caso, ele está se remetindo a Israel. E ela devia ser uma figueira temporã, porque Israel foi o primeiro a receber toda a questão dos ensinamentos com os profetas. Então, aqueles que receberam as primeiras notícias do que seria, né? A religião monoteísta. Eles estavam à frente dos outros. Então, eles deviam ser essa figueira temporã que iam dar frutos antes dos outros. Mas, quando chegou lá, o que é que ele viu? Apenas folhas. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele amaldiçoa a figueira, e no outro dia, quando eles passam, os discípulos ficam, assim, assustados, porque ela está toda seca, como se, assim, como assim, né? Jesus é vingativo e secou aquela figueira até a raiz. Então, aí Jesus, nessa parábola, ele fala de tanta coisa que você fica sem saber como é que ele conseguiu falar tanta coisa em tão pouco tempo, né? Com uma parábola dessa. Mas aí ele veio falar sobre a questão da lei da destruição. Porque a gente sabe que muitas vezes é necessário que se seque a figueira, né? Que tenha um processo de dor e de sofrimento para que a pessoa melhore. E se a gente pensar mais fundo, né? Aquela figueira secou. Né? Mas a gente, essa semana mesmo, tivemos aulas sobre o fluido, sobre energia. A gente sabe que nada dessa questão material, né? Ela não é apenas material, né? Então, se aquela figueira ali secou a matéria. Né? Aquele fluido, aquele princípio que estava nele não morreu. É como nós, né? Se a gente passa por alguns processos dolorosos, é só material. É só no nosso corpo, é só nossa carne. A gente sabe que em espíritos a gente é eterno. Então, muitas vezes, a gente tem que passar por essa lei de destruição da figueira. Por quê? Porque às vezes a gente não está dando frutos. E é isso que Jesus vai falar aqui, nessa parábola. Então, a gente se remete ao que a gente vinha falando antes, né? A gente sabe de tudo isso, né? Naquela época, Jesus já tentava passar dessa maneira por parábola para que as pessoas entendessem, né? Era mais difícil naquela época para eles entenderem. Inclusive, os discípulos ficaram sem entender porque ele tinha feito aquilo. Mas hoje a gente já tem esse conhecimento, né? Hoje a gente consegue compreender. Aí é a importância de compreender, porque tantas pessoas, na época de Jesus, viu Jesus fazer tantos milagres e mesmo assim não conseguiram compreender, não conseguiram crer. Continuaram incrédulos. Para a gente ver que muitas vezes não adianta você ver
né? Tem casas espíritas aí que as pessoas vão como se fosse um divertimento para ver fenômenos, né? Mas muitas vezes nem conseguem entender e compreender a doutrina e não conseguem crer, né? Então, assim, tudo isso aqui desse texto vem trabalhar isso na gente, a compreensão. E eu acho que essa parábola de Jesus assim, vem trazer muita coisa para a gente compreender do que a gente passa. Porque o que ele faz? Ele nos dá tudo para que a gente dê frutos, né? É como se ele fosse um grande jardineiro, que ele aduba, ele dá a chuva, faz sol aparecer, para que a gente consiga crescer e dar frutos, e muitas vezes a gente não consegue dar, com tantas oportunidades que surgem na nossa frente, para a gente gerar esses frutos. Bem, eu fiz essa pequena reflexão para a gente poder fazer a leitura que explica essa parábola, para depois a gente fazer um fechamento, e eu vou abrir para vocês me ajudarem com as reflexões. Inclusive, já disse ao seu Inácio que essa parte que fala nos médios, que vai ser aqui no final dessa leitura, já ficou para ele falar um pouquinho. Então, eu vou continuar a leitura do tópico novo. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras trazem o verniz superficial, de modo que agrada aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando precrustadas, algo de substancial para os corações. Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiraram dela os que escutaram. Simbolizam também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. É por isso que Jesus, ao condenar a esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houveram produzido nenhum bem para a humanidade, ficarão reduzidos a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médios são os intérpretes espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para esse efeito. Neste tempo de renovação social, eles têm uma missão especialíssima. São as árvores que devem fornecer o alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em números para que os alimentos sejam abundantes. Existem em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados em nenhum ponto, e a fim de provar aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhe foi concedida, se a entregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se não tiraram nenhum proveito dela para si mesmo, melhorando-se, são para as figueiras estéreis. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, deixando que se torne vítima dos espíritos maus. Bem, como eu falei, é bem autoexplicativo, né? A questão da gente conseguir produzir bons frutos. É isso que o texto vem trazer, né? Que a gente tem tudo, é dado dons para a gente e a gente muitas vezes não usa. Muitas vezes se retira porque não está dando frutos, né? Então, a gente tem que passar pela lei de destruição, né? Pela lei de sofrimento, para a gente conseguir dar valor àquilo que foi nos dado, né? Dado para frutificar. Bem, eu vou finalizar com uma leitura de uma história de Eurípides Bassanufo, né? Que eu acho que é bem bonita, e Eurípides, como é nosso mentor da nossa casa espírita, né? Já fica como uma homenagem para lembrá-lo. Está no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier, e o nome é Visão de Eurípides.
né? Com certeza, seu Inácio Antônio Camargo, muita gente já deve ter ouvido. Mas eu vou ler assim mesmo, que ele é bem curtinho. Começara Eurípides Bassanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, a noite viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastasse pela vontade de alguém, no torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando no oceano de ar, mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu numa campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do próprio Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildemente. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como se chumbado ao solo. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nesta linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante. Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou. Chora pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondeu agora o olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz docíssima. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, ao qual devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não dormiu mais. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, eu vim trazer esse desdobramento de Eurípides conversando com Cristo, né, para nos lembrar que a gente tem que... A gente é conhecedor do Evangelho, né, e para isso temos que dar frutos. É isso que eu estava chorando, porque os descrentes não entendem, eles não compreendem porque não conhecem, né? Então, Jesus disse, não, para esses a gente tem que dar amor, né, até eles compreenderem. Uma parte do texto anterior falava que alguns estão em outra fase de desenvolvimento, né? Eles não conhecem ainda, não conseguem compreender ainda, mas vão compreender ou nessa encarnação ou em outra. Mas tem aqueles que conhecem, que já ouviu, que já compreendeu o Evangelho, e mesmo assim não o seguem, né? E era para esses que era o choro de Jesus. Então, que a gente possa, né, já que a gente está todo dia estudando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, né, que a gente possa ter como dar esses frutos, né, e ajudar nossos irmãos, né, e trabalhar com a caridade e com a fraternidade. Bem, eu vou ficar por aqui, né, e vou deixar vocês me ajudarem e falarem um pouquinho, né? Obrigada. Obrigado, Cris. Boa noite para todos.
Eu fui convocado por Toninho aí, que ele teve que... coincidiu também dele estar fazendo uma live com o pessoal da federação. E eu tô assim, meio... Uma gripezinha tá querendo me pegar, então eu tava já tô meio demente ainda, com aquele mal-estar que fica, né, nos iniciais da gripe, né? Mas não é Covid não, é gripe mesmo. Estou feliz em ver nossa irmã Jaque aqui, né, que ela realmente perseverou hoje, depois da arenga de ontem, daqueles meninos, né? Eu falei com os pais deles e eles só entraram hoje porque estavam com os pais. Então pode ficar tranquilo, é uma alegria estar com você aqui, Jaque. Obrigada. Ainda bem que você perseverou hoje, viu? Sabe como é a arenga de menino, né? Na hora do recreio eles ficam tudo amigos de novo, aí tá tudo tranquilo. Obrigado por ter vindo novamente. Eu que agradeço o acolhimento. Seja bem-vinda. E hoje você teve sua amiga Cris aí fazendo a explanação da noite, né? Trazendo essas reflexões. Excelente. Essa menina tem futuro, viu? Bem, pessoal, esse momento agora é de todo mundo interagir, trazer as suas colocações, quem quiser fazer alguma complementação, quem quiser chamar a atenção de alguma passagem que ele tocou, que queira trazer, podem ficar à vontade. É só desativar o microfone e falar. Não sejam tímidos, não. Bem, Cris hoje trouxe esse capítulo 19, né, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. E essa fé não é aquela fé, como alguns dizem ter, de chegar e dizer, eu tenho muita fé em Deus, que Deus vai me trazer isso, Deus vai me dar aquilo, Deus vai me dar a casa, vai me dar... Sempre voltado a essas questões, como se Deus fosse realmente suprir todas as nossas necessidades, sem ter da nossa parte uma contrapartida, né? E a fé não é crer, porque a gente pode crer em alguma coisa agora e mais na frente a gente não tem mais aquela crença naquilo porque mudou, porque a gente estava, às vezes, equivocado, vendo de outra forma e, de repente, não crê mais. Aquilo já é o passado e você não tem essa substância da fé, né? A fé é entregar-se, a fé é confiar em Deus, é você fazer a sua parte, você caminhar, você ter o seu esforço, você ter o seu mérito, mas sabendo que você não está desamparada, que você está sempre sendo amparada por Deus, por Jesus, pelos nossos anjos de guarda. Então, a nossa contrapartida qual é? É o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. É o acreditar, como o Cris falou, do amanhecer, né? Que o amanhecer é sempre uma renovação da esperança. Por isso que sempre trazem esses poetas, trazem a questão tanto do anoitecer, com essa coisa um pouco mais melancólica, né? Uma coisa mais pesada, e exatamente o amanhecer, que é a renovação das esperanças, é um novo dia, é uma nova caminhada, é uma nova perspectiva. Ele sempre gosta de trazer essas poesias e é sempre muito interessante. Ele vem falar sobre essa fé religiosa, não é a fé religiosa que a gente conhece, com esses dogmas, com esses mistérios, onde tudo é proibido, onde tem coisas que ninguém pode debater, não pode falar. Não, essa fé religiosa que ele fala temos a religiosidade em tudo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, ter esse compromisso, essa disciplina, ter perseverança. Isso é que é muito importante. Ela veio falar também sobre a parábola da figueira que secou, né, que é uma alusão que Jesus faz, porque quando ele fala assim, Jesus amaldiçoou a figueira, fica uma coisa tão pesada, né? Achar que Jesus passou, eu quero que você seque, que você se acabe, mas é sempre uma forma da lição. Né? A gente tem sempre que trazer esse olhar revestido da lição que Jesus queria trazer naquele momento. Como ele não podia falar diretamente, e as parábolas de Jesus ele sempre está falando para o espírito, não está falando para o encarnado, então é importante que a gente tenha essa outra visão, a visão do falar para o espírito. Ele faz essa alusão aos médiuns, né, que são os intérpretes do espiritismo, aí começa a falar a respeito dessas questões que o Senhor pode chamar um pouco mais da atenção. Enfim, eu não vou falar tudo que Cris falou, foi só chamar a atenção para esses pontos e deixar em aberto para vocês. A gente sabe também que Jesus sempre que fazia uma cura, isso está em todo o Novo Testamento, ele sempre perguntava, você crê, você acredita que eu posso fazer, você tem, perguntando, você tem fé que eu tenho essa capacidade?
Ele não saía curando das pessoas indistintamente, assim, a pessoa passando, ele ia curando, não. Ele sempre esperava que a pessoa viesse ao seu encontro, ou que tivesse a necessidade da cura, né? Porque isso já era o meio caminho andado. Você ter fé, a sua cura já começa a partir do momento que você se reveste dessa fé, essa fé raciocinada, né? Que é o que a gente estuda no Espiritismo. Inclusive, tem até uma passagem que eu estava vendo hoje de manhã, uma passagem de Mateus 13, de 53 a 58, que é intitulado Jesus prega em Nazaré, e é rejeitado pelos seus, né? As próprias pessoas que acompanharam Jesus junto de junto de Maria, junto de José, não acreditavam que aquele homem fosse realmente o Jesus, fosse o Messias, né? E que realmente estava ali pregando todas aquelas curas. Para a gente ver como é importante você ter a fé. E no final ele diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quer dizer, o povo não acreditava nele, não tinha fé, né? Não tinha aquela fé da crença, que a crença é o início de uma fé mais profunda, e Jesus acabou sendo impotente diante daqueles, não impotente dos seus poderes de cura, mas é porque era necessário que a pessoa realmente se tocasse e quisesse empreender aquela cura, né? Aquela benesse para ele. Bem, pessoal, estou fazendo esses preâmbulos todinho aqui para ver se vocês se animam em fazer suas colocações. Já temos um tempinho aí. Quem quiser, é só abrir o microfone e complementar. Parabéns a Cris pelas colocações, a poesia. Eu já estou ficando aqui sem voz. Então, me ajudem aí. Seu Inácio. O pessoal parece que não está querendo falar, não, seu Inácio. Ficar à vontade aí. Pode ficar à vontade. Cris, eu estou vibrando de alegria. Meus parabéns. Receba a minha gratidão pela sua explanação dessa noite. Foi fora de série. Muito, muito, muito boa. Desde o começo. Toda a estrutura que você montou foi perfeita. A leitura que você fez de Gibran, e para mim o marcante foi essa colocação desse desdobramento de Eurípides, que isso deve pesar bastante em nós. Veja só. Se nós conhecemos, se nós sabemos das orientações do Cristo e nós não aplicamos na nossa vida, nós somos aqueles que vamos favorecer o sofrimento do Cristo, descrito pelo nosso irmão Eurípides, que está chorando por aqueles que sabem, mas infelizmente não vivenciam. E como isso é comum? Como isso é comum? Lamentavelmente. Nós sabemos que grande parte das pessoas tem as mensagens do Cristo na ponta da língua, mas não tem na sua vivência. E por que é a dificuldade? Justamente porque não fizeram a reformulação. Aqui no final do item 10, se recusam a utilizar em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmo, melhorando-se, são como a figueira estéril. Veja só, como as lições da doutrina espírita, elas são perfeitas. No início, a fé religiosa e a condição da fé inabalável, ele diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Mas as pessoas que acreditam nesses dogmas, eles raciocinam, eles refletem? Porque o credo da Igreja Católica diz que eu creio na ressurreição da carne. Aí é aquela história. Eu preciso raciocinar. Não é porque a igreja diz que eu vou aceitar. Eu preciso raciocinar. Espera aí, é possível? Veja só, o grande problema nosso está aqui um pouquinho mais embaixo. Da parte de uns, há descaso dos que não acreditam. Da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Nós
fomos orientados por nossas mães, que nossas mães foram orientadas pelas mães delas. Então, nós viemos da tradição do catolicismo. Com a doutrina espírita, nós estamos raciocinando os ensinamentos. Agora, existem aqueles que estão acomodados e não querem parar para pensar. Veja só, se as pessoas realmente quisessem analisar a sua fé, iriam refletir no que a igreja ensina e comparar com o que Jesus ensinou para saber se o que a igreja ensina está de acordo com o que Jesus ensinou. Fazem isso? Fazem não. Não fazem não, porque senão não repetiriam as suas orações. Porque Jesus diz, não faça, não repitais as palavras achando que serão ouvidas à força de palavras. Jesus diz, não repitais as palavras achando que serão aceitas à força de palavras, mas recolhe-te em teu quarto e ore em segredo. Essa é a orientação do Cristo. Mas nós somos orientados a repetir 200 e tantas vezes, essa é aquela oração. Oração que foi criada pelos homens. Essa é a fé que não raciocina. Eu faço porque fui ensinado a fazer assim. Mas a fé raciocinada é aquela que... Peraí, se fulano está dizendo que eu fazia assim, como é que Jesus ensina? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. É assim que a igreja ensina, mas está errado. Na Bíblia, está errado. Então, a fé raciocinada vai analisar o que recebe como orientação. É isso que nós estamos fazendo. E veja só, fica muito fácil a gente tirar muitos pontos quando a gente raciocina. Quando saíram de Betânia, ele, logicamente, Jesus, teve fome. Portanto, Jesus era um ser humano igual a nós. Sentia fome. Portanto, ele tinha um corpo físico. Senão, não sentiria fome. Está claro aqui. Muito claro. E, eu vou exagerar, a fome era tão grande que ele teve raiva e amaldiçoou a figueira porque não tinha um figo. Aí é onde eu vou raciocinar. Peraí, Jesus que diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, iria amaldiçoar? Claro que não. É sentido figurado que agora, com a doutrina espírita, a gente pode analisar e refletir. Porque precisamos entender que naquele período o povo não tinha escola, o povo não tinha mil coisas, o povo eram nômades, andavam para lá e para cá. Hoje a humanidade tem tudo para analisar os ensinamentos e tirar suas lições. A maneira como o Cristiano colocou foi belíssima, muito clara, muito didática para nós. Eu achei fenomenal quando ela falou no vale da sombra e da morte. Quer dizer, esse momento do corpo, nós estamos em sombra. E nós estamos sujeitos à morte física, que até isso a doutrina espírita nos esclarece. Na sua infinita bondade, o nosso Pai nos dá inúmeras oportunidades para que a gente progrida se corrigindo. São as inúmeras vidas que nos são ofertadas. E que só a doutrina espírita para nos mostrar isso. Apesar de Jesus já ter colocado nas suas lições lá atrás. Aquele que não nascer de novo, não obterá o reino dos céus. Portanto, Jesus não podia amaldiçoar uma obra de Deus, desde quando ele já sabia que não era período de figo. Como é que ele podia exigir que a figueira desse figo, se ele sabia que não era época de figo? É o raciocínio, para que a gente entenda que isso aqui é sentido figurado. E aí é aquela história, vem o peso maior, quando ele vem falar sobre a questão dos médiuns.
as responsabilidades que a gente absorve, por ter algum conhecimento a mais, por ter a oportunidade de estar intermediando irmãos que vêm nos orientar. E se eu uso esse dom que eu recebo, que se ajusta àquela parábola dos talentos e aquela outra questão que Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu preciso entender que esse dom, esse talento que eu venho, que eu trouxe, que eu recebi, é para que eu utilize em meu benefício, me melhorando, e, como Jesus também ensina, faz ao teu próximo o que você quer que ele te faça. Portanto, eu vou utilizar também em benefício do meu próximo. Se eu estou me beneficiando com o conhecimento da doutrina espírita, eu tenho a obrigação de repartir com o meu próximo. E aí é aquela situação. Quem é o meu próximo? Existe aquela parábola do bom samaritano. Todos aqueles que estão ao nosso derredor são o meu próximo. Nós estamos em família, como pai, filho, como esposo, etc. Nós somos os mais próximos e a gente tem que se ajudar. Essa é a função dessa encarnação. Nos colocando juntos para que a gente se auxilie. Quem tem, dá a quem não tem. Sustenta, suporta aquele que está fragilizado. Isso é o verdadeiro amor fraterno, que é a lição do Cristo. Portanto, a religião é exatamente quando nós passarmos a fazer, aplicar em nossa vida os ensinamentos do Cristo, a gente se religou a Deus. Essa é a verdadeira religião. A gente só está religiosamente ligado se nós estivermos vivenciando as lições do Cristo. Jesus diz assim, próximo do seu momento crucial: Senhor, cumpri a missão que me deste para executar. Jesus veio para nos legar o código de conduta moral e ética. E todas as lições do Cristo estão voltadas para amai ao vosso próximo, fazei o bem a quem lhe deseja o mal, perdoai aos vossos inimigos. Quando perguntado qual é a maior da lei, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis e os profetas. Portanto, meus irmãos, o Mestre Jesus veio orientado pelo nosso Criador para nos ensinar a convivermos de uma forma religiosa. Enquanto nós não soubermos lidar com o nosso semelhante, como devemos, aplicando verdadeiramente, não apenas falando sobre, mas vivenciando o verdadeiro amor, a tolerância, a paciência, a resignação, porque Jesus diz, Deus não poria o peso nas costas de alguém se esse alguém não pudesse carregar. Nós verdadeiramente estamos aqui e devemos buscar aprofundar o nosso olhar, a nossa mente, o nosso intelecto, para assimilarmos tudo o que Jesus ensinou, que a gente relegou, deixou de lado. Aí, quando a gente está na dificuldade, no problema, no sofrimento, aí a gente recorre à religião. Acha que a religião é apenas para isso. Mas se Jesus diz que é cada um segundo as suas obras, se eu estou sofrendo é porque é culpa minha. Então eu tenho que saber onde eu estou errando e buscar assim me corrigir. Quando eu entendo que Deus deseja o nosso próximo, como já dito no Sermão da Montanha, que Ele sabe do que a gente precisa antes que a gente peça, portanto eu tenho que admitir e entender que eu preciso estar resignado e me aquietar, confiante que Deus sabe o que faz. E tudo aquilo que se passa comigo é para o meu benefício. Eu estou assim, evoluindo e favorecendo aqueles irmãos que têm condições de mudar o rumo da minha vida para melhor. Porque Jesus diz também, faz a tua parte, que o céu te ajudará.
Eles não vêm aqui fazer se a gente não fizer plano melhorar. Então, se eu estou com dificuldades, eu tenho que entender por quê e fazer a minha parte. E a primeira parte que nos cabe é entender que Deus é amor e que Deus é justo. Deus não poderia nos penalizar se nós não merecêssemos. Nós estamos passando por dificuldade porque nós provocamos. Então, eu preciso aprender isso. E Jesus já disse tudo o que eu preciso saber e aplicar na minha vida. Portanto, o que nos falta agora é vivenciar as lições do Cristo. Eu me estendi bastante, mas eu fiquei muito impressionado com a exposição que a Cristiane fez. Muito obrigado, Cristiane, e obrigado a todos. Desculpe aí eu ter avançado um pouco.